Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito do equilíbrio dos planetas. Muita gente tem escrito para mim fazendo a pergunta do tipo: Débora, como é que eu faço para equilibrar a minha lua? As pessoas assistem o vídeo, né, que eu falo sobre a lua, aquela série que eu fiz, né, a lua nos signos, e eu sempre falei, eu acho que em todos os vídeos, em todos os signos, eu falei do equilíbrio, né? Que a pessoa precisa manter o equilíbrio do planeta e tal. E aí muita gente me pergunta: Débora, tá, como é que equilibra uma lua? Como é que eu faço para equilibrar um planeta? E essa pergunta faz todo sentido, né? Então eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês hoje para tentar mostrar para vocês uma forma de tentar equilibrar essa energia. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não sou nenhuma expert no assunto. Então eu só tô dando algumas dicas mesmo. Se vocês sentirem que vocês estão tendo muita dificuldade, né, que vocês estão muito travados, eu acho que é importante buscar algum profissional realmente, algum psicólogo, psiquiatra, ou alguma pessoa que realmente trabalhe com esse tipo de coisa para poder ajudá-los, tá bom? O jeito que eu tô falando aqui é de uma forma generalizada, tá? Eu não tô sabendo o caso específico de cada um. Eu geralmente trabalho com cristais, eu trabalho com a mente, eu utilizo muito o poder da mente para poder tratar algumas coisas, a meditação e a respiração. Esse é o meu jeito de trabalhar. Inclusive, quando eu sinto que eu tô com alguma coisa desequilibrada, principalmente alguma coisa no meu mapa, eu procuro trabalhar dessa forma, tá bom? Então, só para que vocês entendam que eu não sou nenhuma expert no assunto, é só realmente uma dica assim que eu vou dar. Bom, a primeira dica que eu dou para quem quiser equilibrar a energia lunar ou qualquer energia de qualquer planeta, quando você sentir que você não está legal, a primeira coisa é observar a respiração. A gente geralmente não respira, então tentar fazer 1 minuto de respiração. Inspirar e soltar. Simples. É simplesmente prestar atenção na sua respiração. Eu sei que é muito mais fácil ver alguém fazendo do que a gente parar e fazer realmente o exercício da respiração. Mas se vocês puderem praticar isso, vocês vão ver o tanto que é bom, o tanto que ajuda realmente no equilíbrio, na calma. Como geralmente a pessoa diminui a sua frequência assim, cardíaca, até mesmo todo o corpo ele parece que entra num estado mais tranquilo e parece que a gente raciocina muito mais. Obviamente que quando a gente respira, a gente oxigena o cérebro, e quando a gente oxigena o cérebro, a gente consegue pensar melhor, né? Óbvio que a gente não pode oxigenar demais também, porque senão a pessoa pode desmaiar, ficar com sono, às vezes até mesmo cair em crises de choro, coisas do tipo, tá bom? Então, após fazer essa respiração e acalmar, procurar se acalmar, é interessante vocês olharem para a situação, ou seja, para a emoção de vocês, como exemplo, a lua. Olhar para aquilo que está incomodando emocionalmente, ou aquilo que você está desestabilizado emocionalmente, e tentar encontrar a solução e não focar no problema. Então, no momento que a gente começa a pensar na solução, a gente está começando a eliminar o problema. E isso é ótimo. E geralmente a gente consegue fazer isso quando a gente acalma, quando a gente respira, quando a gente pensa, né? Quando a gente oxigena o cérebro. Então, por isso que é importante também a meditação, tá? Não meditação, mas simplesmente controlar a respiração. Então, no momento que você encontrar uma solução, ou pelo menos ter uma ideia do que pode ser feito ali, é você começar a articular as coisas para que aquilo ocorra. Então, você vai estar focando a maior parte do seu tempo na solução do problema e não no que causou o problema, ou ficar se vitimando por aquilo que já aconteceu, por aquilo que já passou. Agora, por exemplo, se você sentir que a sua atitude, né, que a sua ação, que você está sem ação, que você está sem energia para agir, para tomar atitude, para correr atrás dos seus sonhos, você pode fazer esse mesmo exercício focando, por exemplo, no seu Marte. Depois que você faz a sua respiração, que você se acalma, que você pensa numa solução, você pedir para si próprio ação, atitude, que você tem essa força, que você tem essa energia, essa impulsividade para agir. Então, geralmente, após a respiração, após focar na solução dos problemas, a gente consegue encontrar uma solução. E geralmente dá certo. O importante é entender que a solução está dentro da gente. Existe solução para tudo.
Tudo tem solução. É só a gente focar na solução dos problemas. Só que a maior parte do tempo a gente foca no problema e nas causas do problema e nos porquês dos problemas. E a gente precisa fazer justamente o oposto, focar numa solução, buscar solução e acreditar que aquilo pode ser melhorado. Uma outra coisa que é bem interessante de fazer é imprimir o mapa, fazer uma impressão do seu mapa e plastificar esse mapa, né? Colocar papel contact, qualquer coisa nesse sentido, e guardar ali o seu mapa com você. E aí, sempre que você sentir que as coisas não estão fluindo bem, você pode trabalhar em cima do mapa. O que é trabalhar em cima do mapa? Por exemplo, você está sentindo que você está sem energia, que a sua força vital está zero. O que você pode fazer? Você pode energizar através do seu mapa. Então, por exemplo, energia, força vital, o simbolismo da energia vital está no fogo. Então você pode acender uma vela, colocar uma vela em cima do seu mapa, no meio do círculo ali do seu mapa natal. Você pode acender um incenso, que ali tem a fumaça, tem o ar que ajuda a articular, né, a mente, a pessoa a raciocinar. Quando você sentir que você está muito pesado, muito carregado, que está tendo muita briga, muita discussão, ou que no trabalho está muito pesado, vocês podem colocar um copo d'água no meio do mapa e pedir para que todas as energias negativas que estão indo para cima de você vá para aquela água, porque a água é um canalizador de energia, né? Puxa energia para ela. Então ali aquela água vai puxar toda aquela energia negativa que está indo para você, e depois você pega essa água, liga a torneira e joga fora na água corrente. E através de um incenso, de uma vela, de uma água, de um cristal também, eu utilizo muito cristal. É muito interessante colocar um cristal puro mesmo, um cristal branco, aquele branco puro, quanto mais bruto melhor. Colocar um cristal ali no meio do seu mapa e pedir para que aquele cristal te ajude nas energias, a fazer toda a energia fluir. Ou se você está com dor no corpo, se você está com algum problema de saúde, põe ali o seu cristalzinho e direciona essa energia, direciona esse seu pedido. E conforme vocês forem estudando o próprio mapa, entendendo os planetas, vocês vão perceber que alguns planetas têm relação com algumas coisas da vida. Por exemplo, eu estou com um problema no meu lado amoroso, as coisas não estão fluindo. Eu talvez não esteja enxergando as coisas como elas realmente são. Então, vocês podem focar numa casa 5, focar num Marte, numa Vênus, numa Lua, e através do seu mapa pedir para que essas energias se reequilibrem, para que você possa enxergar as soluções. Sempre as soluções. Mas quando a gente faz esse tipo de pedido, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa ter sabedoria ao pedir, porque nem tudo que a gente pede vem, nem tudo que a gente quer vem. A gente precisa de tempo, a gente precisa às vezes de amadurecimento para poder viver aquilo que a gente tanto quer. Então muitas vezes não está pronto ainda para a gente viver algo que a gente deseja. Então é importante a gente ter sabedoria para lidar também com a espera, com a questão de procurar entender que ainda não é hora e o que pode ser feito enquanto a hora não chega. Então é realmente buscar equilibrar os seus sentimentos. Por isso que a Lua é tão importante, porque a gente é feito de emoção. Então tudo aquilo que a gente coloca emoção em cima ganha uma intensidade muito grande e interfere em praticamente tudo na nossa vida. Inclusive na hora de pensar, de racionalizar em cima das situações. Só que o racionalizar tem que estar vinculado, que são essas duas glândulazinhas que tem aqui, a glândula pineal e essa que vem aqui, está ligada ao coração aqui. Esses dois precisam trabalhar juntos. É o equilíbrio da razão e da emoção. É isso que é aqui que está o caminho do meio. Então é aqui que a gente tem que buscar o equilíbrio emocional. Por isso que a Lua é tão importante para a gente manter o equilíbrio dela. Quando a gente perceber que a gente não está indo legal para ela, é procurar equilibrar. Então como é que a gente consegue equilibrar? Primeiro, respiração. É uma forma certeira. Eu posso garantir para vocês que a respiração é uma forma muito boa de equilibrar uma lua, de equilibrar o lado emocional, de fazer justamente esse equilíbrio de razão e emoção. A respiração ajuda demais nisso. A outra coisa que a gente pode fazer é buscar a solução dos problemas, é focar, é conseguir focar na solução,
Então, se a gente está desequilibrado emocionalmente, qual é a solução que a gente tem? Ah, eu estou comendo igual uma louca. Como é que eu posso solucionar isso? O que eu posso usar para substituir a comida na minha vida? No momento que a gente para e pensa, no momento que a gente busca essa solução, no momento que a gente respira, geralmente a resposta vem. Olha, faz isso, faz aquilo outro. É por isso que você pode substituir. Sentiu que não está dando certo? Pega o seu mapinha e coloca ali um cristal, coloca uma vela, coloca um copo d'água, coloca um incenso, bem no centro do seu mapa. E ali você faz os seus pedidos para o cosmos, para Deus, para os santos, para quem vocês quiserem. Não importa, que não existe nenhum tipo de preconceito. Aqueles que vocês acreditam, peça, né? Tendo fé, acreditando em alguma coisa, mesmo que seja nas energias do cosmos, que existe um sincronismo perfeito, que Deus está em tudo ali e que existe um plano bacana para nós, então pede ali para esses que estão olhando por nós ou para essas energias que estão vibrando por nós, para que a gente consiga entrar no fluxo dessas energias e seguir adiante, né? Ao invés de nadar contra a maré, vamos correr o rio junto com a energia que está fluindo ali, né? Vamos seguir o fluxo das coisas. É importante dizer que caso vocês resolvam utilizar uma vela, que vale a pena colocar um copo d'água próximo ali ao mapa para que tudo fique tranquilo ali, tá bom? Porque geralmente a luz, né, a energia do fogo atrai muita coisa também, né? Então um copo d'água ali ajuda a segurar qualquer coisa negativa que possa ir para aquela luz ali. Então é praticamente isso, gente. É lógico que se vocês sentirem que está muito desequilibrado, vocês precisam buscar realmente alguém que possa trabalhar, que possa orientar, que possa aconselhar, um psicólogo. Psicologia é maravilhosa. Quando a gente realmente não consegue enxergar algumas coisas, vem alguém e consegue abrir a nossa mente, a nossa percepção de vida, então ajuda muito. E existe também os profissionais que trabalham com florais, os profissionais ligados mais à medicina holística também. Então, se vocês precisarem, tem sempre alguém aí, tem sempre alguém bacana para poder ajudar o ser humano a evoluir, a se melhorar, né, a se encontrar. Então é só pesquisar e buscar realmente um profissional, se vocês sentirem que sozinhos vocês não dão conta. Mas o que eu digo é que geralmente a gente consegue, a gente tem poder para isso. Só que muitas vezes a gente não acredita nesse poder, a gente não se acha capaz. Só que somos capazes, sim, nós somos capazes de nos curarmos. E Jesus foi o maior exemplo disso. Ele disse: tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Então, né? Claro que a gente tem um poder de cura dentro de nós, que nós podemos trabalhar mentalmente através da força do pensamento, através de um pensamento direcionado, de forma sábia, é claro, né? Eu não tenho como me transformar numa Gisele Bündchen, né, gente? Por favor, né? A gente tem que ser realista também, a gente tem que saber os nossos limites. Lembra que eu sempre falo das leis universais, das leis planetárias, das leis do planeta Terra? É justamente isso. Existem leis que a gente não consegue burlar. Existem coisas na física que a gente não consegue burlar. A física quântica, ela está aí para mostrar, olha, existe um mundo subatômico ou um mundo vibracional completamente diferente do mundo físico. Existe uma coisa que é aplicada para este mundo atômico e existe uma outra física aplicada para o mundo real, aí, físico, material que a gente vive, né? Então a gente tem que entender que existem realidades diferentes e que existem leis e que a gente está preso, de certa forma, a essa realidade física, que nem tudo a gente pode alcançar. Por exemplo, eu não posso simplesmente viver 200 anos se eu quiser, mas essa é uma lei, né? Uma lei universal, não adianta. A gente, uma hora, o corpo físico morre, né? Volta para o pó. Então a gente tem que saber lidar com essas leis até que ela evolua ao ponto atômico, porque a física quântica ela só é aplicada realmente num campo sutil e não no campo físico. Por isso que os físicos ficam, olha, a gente está compreendendo a física quântica já, mas a gente já tem plena consciência de que ela não é aplicável na nossa realidade. Claro que não, porque a física quântica
está vinculada a uma dimensão um pouquinho mais evoluída que a nossa, né? Ou seja, está um patamar acima e a gente está alcançando ainda para chegar nesse grau aí. Então a gente precisa ser realista também, né? E ter bastante sabedoria para lidar com as coisas. Então é isso. Espero que esse vídeo ajude vocês e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau! Acabamos mais um vídeo do curso, mas vocês podem acompanhar o Encontros Astrológicos através das redes sociais. Sigam lá, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a página no Facebook, tem até Snapchat se vocês quiserem. Lembrando que também tem o blog do Encontros Astrológicos, aonde eu coloco as tabelinhas para vocês imprimirem. Vocês sabem que ajuda muito quando vocês avaliam o vídeo, né? Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu like aí. E se você ainda não é inscrito no canal, fique à vontade e venha fazer parte dos nossos encontros astrológicos. Todas as informações importantes estão no box de informação e também eu deixo os links aqui em cima para vocês, tá bom? Bom curso para vocês, obrigada por assistir o vídeo e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!